Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista. Hoje você pode participar conosco, mandando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, você pode deixar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Estamos recebendo hoje aqui o ex-vereador de Suzano, da Câmara de Suzano, o Vanderly Dourado, o Derly do PT. E ele é um dos pré-candidatos, ele vai falar um pouco aqui, pré-candidato a prefeito na próxima eleição em 2020. Vai falar um pouco também sobre os planos, o planejamento do partido aqui em Suzano e também um pouco do PT estadual, porque também ele é da executiva estadual do partido. Derly, obrigado pela sua participação aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos os internautas. Boa tarde, população de Suzano. Boa tarde a todos e a todas. Não? Derly, esse ano teve o PED, né, que é o processo de eleições diretas do PT. O PT está tentando se renovar, né, se fortalecer aí para as próximas eleições. Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse processo que você participou, evidentemente, diretamente, que elegeu o Walterson Mengali, né, como o novo presidente. O Reginaldo deixou o cargo, né? Como que foi esse processo? Nós tivemos um processo de eleição direta, o nosso tradicional PED. Eu não sei se existe essa experiência em outro partido no Brasil, seguramente não. E aqui no PED, nós elegemos o nosso presidente, que é um garoto novo, que é o Walterson. Uhum. Seguramente os internautas, o próprio jornal vai ter o prazer de conhecê-lo. Publicitário, né? Ele é publicitário. Isso, ele é publicitário. No processo de renovação do partido, das oportunidades para a juventude, para que a juventude possa trazer a sua colaboração. E aqui no município nós tivemos uma chapa única, né? Certo. Uma unidade no partido, no sentido de montar uma única chapa, de não ter disputa aqui. E no domingo passado, antes de ontem, nós tivemos um encontro com base nas indicações do PED, mas um encontro estadual, e onde elegeu o Marinho para um segundo mandato e algumas chapas que farão parte da direção. A chapa que eu faço parte, que é a CNB, ela teve em torno de 60% da votação e o Marinho teve em torno de 70% como candidato a presidente. E no dia 22, 23 de novembro, nós teremos um encontro nacional, onde elegerá também o Diretório Nacional e o presidente ou presidenta do partido. Uhum. A nossa candidata, a minha candidata da minha corrente é a Gleisi Hoffmann, ela é candidata à reeleição e muita gente está apoiando pelo Brasil inteiro, é a corrente majoritária do partido. Tem outros candidatos também, mas a Gleisi é a nossa candidata. Então, no final de dezembro, dia 22, em novembro, nós encerramos as discussões do partido, né? Aí tem toda a direção, desde o município até o nacional. Certo. Teve algumas cidades ocorreu algum problema de problemas com a votação e teve intervenção em algumas cidades, né? Não foi no caso de Suzano. Suzano, como teve chapa única, foi ratificada a eleição. As eleições do PT elas são muito acirradas, sempre foram. Uhum. A partir do momento que você está em disputa, ela tem muito debate e houve alguns questionamentos em várias cidades, mas referente a chapas estaduais e principalmente nacional. Aqui em Suzano, nós fizemos uma composição e nós temos gente de todas as correntes fazendo parte da chapa, assim como em Ferraz de Vasconcelos também, onde houve questionamento também, e Itaquaquecetuba. Mas o questionamento é mais por conta da política, que vai acabar se resolvendo no dia 22, em nível nacional, inclusive, vai se resolver. No município não tem problema, a direção está constituída em Suzano, em Ferraz, em Itaquá, em Poá, em Guarulhos, em Mogi das Cruzes, então não tem problema para os municípios. Uma novidade, foi aprovado nesse último encontro, domingo passado agora, no dia 1º de novembro, inicia-se o processo de indicações para as candidaturas a prefeito, para o próximo ano. Então, a partir do dia 1º de novembro, as direções municipais iniciam
as discussões com o objetivo de montar chapa de vereadores e o candidato ou candidata a prefeito ou prefeita. No caso, você foi indicado como pré-candidato a prefeito, mas você acha que vai ter prévias até lá ou não? Como que está correndo essa discussão? Então, esse processo de prévia, ele será instalado, se tiver, né, será instalado pela direção municipal. Eu, sinceramente, espero que não tenha. Eu sou indicado por várias correntes, por vários companheiros militantes, várias companheiras militantes. Pode ser que haja outra ou outras pessoas indicadas. Se houver, é natural no partido. Mas vai ser estabelecido um calendário e nesse calendário vai se resolver o limite máximo para que nós tenhamos o nosso candidato ou candidata a prefeito. Domingo que teve o Congresso Estadual, né, que você falou. Domingo, o Marinho é o presidente estadual. O Marinho é o presidente estadual. Certo. E você foi secretário de duas pastas aqui em Suzano, né? Você foi vereador também e militou no movimento sindical, né? Você acha que você do PT é o que está mais preparado aí para disputar a eleição por toda essa sua experiência que você teve, tanto na Câmara como no Legislativo, no Executivo? Seria deselegante da minha parte falar que eu sou o mais preparado do PT. Eu não cometeria essa indelicadeza com ninguém. Uhum. Eu prefiro falar das minhas qualidades, por onde eu passei, qual é a minha trajetória, né? Eu fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC por 3 mandatos, fiz parte da executiva do PT, ocupando várias pastas, inclusive a presidência do partido. E no meu período nós elegemos 6 vereadores na coligação. Eu fui secretário de Defesa Social e Prevenção à Violência e fui também, na época, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. Além de ter sido dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e lá, eu acho importante dizer isso, Edgar, lá eu fui presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires e de Mauá, representando o sindicato nas discussões que nós fazíamos lá de desenvolvimento com vários agentes, né, com sindicatos, com prefeituras, com sociedade civil organizada de um modo geral. Então, eu presidi 2 conselhos lá. Eu diria que, sem fazer falsa modéstia nenhuma, que a gente tem uma trajetória interessante, tanto no campo do executivo, quanto no legislativo e também no meio sindical, né? E a tendência ainda, claro, o partido teve agora um novo presidente, mas a tendência no futuro, aí, no próximo ano, é discutir com algum outro partido uma coligação. Como que está isso aí? Uma chapa pura? O que vocês pensam? Então, nós não temos o aparato financeiro que alguns partidos têm para poder estar montando grandes coligações a um ano da eleição. Aliás, eu preciso verificar se não há ilegalidade nisso. Uhum. Nós não temos essa condição, mas nós estamos discutindo com vários agentes políticos, não só de partidos, mas a gente vem discutindo também com o movimento sindical. Eu diria que a gente fez algumas ações aqui entre sindicatos, além de nós, do PT, o PSOL, movimento de moradia, vários movimentos jovens de vários partidos, de vários segmentos. Então, me parece que a esquerda ela se situa por aí. É por aí que eu gostaria de iniciar a conversa. Eu gostaria muito de dialogar bastante com o PSOL, embora o PSOL venha sinalizando que vai ter candidato a prefeito também. Tá certo? Independente de ter candidato a prefeito, eu acho que nós precisamos discutir política no município. E lá na frente a gente resolve o que fazer. Né? Se eles tiverem candidato, excelente, não tem problema nenhum. Eles também têm uma preocupação de montar uma boa chapa de vereadores, assim como nós. Mas é importante, o PSOL é um partido importante, eu diria que para o Brasil hoje, além do PT. Porque quando você vai para os municípios, o PSOL não se coliga com qualquer partido de direita. Quando você vai para o Congresso, o PSOL não vacila na hora de votar na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, assim como o PT. Tem outros partidos que se posicionam na centro-esquerda, mas têm vacilado muito, com todo o respeito que eu tenho pelo PDT e pelo PSB. Tenho muito respeito pelos partidos de esquerda. Mas, veja que na reforma da Previdência, o PSB perdeu 11 votos. O PDT perdeu 8 votos. Fala-se muito da Tabata Amaral aqui em São Paulo. Mas não foi só a Tabata. Foram mais 7 deputados, totalizando 8, que votaram a favor
do desmonte da Previdência do Bolsonaro. Aqui em Suzano, o PDT, que tem vários companheiros e companheiras que foram do PT para lá, também faz parte de um governo que é base de sustentação do Bolsonaro. Porque o PL é base de sustentação do Bolsonaro. E quando você está num governo que é base de sustentação do Bolsonaro, você está compactuando com tudo aquilo. O PSOL não é assim. O PT também não faz parte. Então nós temos que discutir muita política com o PSOL. E eu gostaria muito de fazer isso com a direção do PSOL, e lá na frente a gente resolve. Se eles lançarem candidato a prefeito, excelente, não tem problema nenhum. Provavelmente nós vamos lançar também, o meu nome é indicado, pode aparecer outros, mas é importante que se faça política de esquerda e de verdade, porque eu não sei onde vai parar o país com esse governo de extrema-direita, do Bolsonaro, totalmente destrambelhado, confuso, que me parece que tem alguns ministros, principalmente da economia, que quer levar o país para um caminho que eu não sei se teria volta. Veja, por exemplo, o Chile, o que está acontecendo. Ele quer trazer a capitalização do Chile para o Brasil. Olha o que está acontecendo lá. Basicamente, a juventude que sabe que não vai se aposentar nunca no Chile, se não mudar a política lá, é o que ele quer trazer para cá, para o Brasil. E nós precisamos impedir isso. E aqui no município, que nós temos 300 mil habitantes aqui, aproximadamente, os partidos que vêm se posicionando contra é o PT e o PSOL. Certo. Como que está o PT hoje, Oderli? A gente sabe que você mesmo falou que teve ocorreu mesmo, de fato, uma debandada de petistas para o PDT, né? Tinha vereadores na Câmara do PT, hoje não tem mais. Como que está hoje? Tentar resgatar essa tradição do partido. É claro que nos anos 80 teve candidato aqui em Suzano também, né? Você pode até falar um pouco. Resgatar a força que o partido tinha antes. Então, Edgar, o PT teve candidato a prefeito em 82, o Netinho, em 88, o Lúcio, em 92, a Ana Lúcia, que hoje é coordenadora da PUESP em Suzano, está no PSOL, depois a dona Ana, e depois o Marcelo em 2000. E o Marcelo, depois o Stuane, depois o Luizinho. Nós sempre tivemos candidato a prefeito e vamos ter candidato a prefeito novamente. Agora, a nossa preocupação também, eu diria que a primeira preocupação é trabalhar para que se tenha uma boa chapa, com bastante formação política, que possa ser uma chapa de vereadores, que faça os devidos questionamentos nas suas regiões, para que nos ajude a fazer a campanha de um modo geral, né? Onde não tem televisão, e eu agradeço espaços como esse, e tomara que esses espaços se ampliem, esses espaços vão ser fundamentais para a campanha. Mas onde não tem televisão, tradicionalmente é muito difícil. Você depende da força do prefeito e dos vereadores para fazer campanha. E, nesse sentido, nós precisamos montar uma chapa combativa para poder ir para a campanha e eleger um número significativo de vereadores e, quem sabe, disputar a prefeitura. Quantos filiados que tem o partido hoje? O PT tem em torno de 7.300 filiados. Perdeu um pouco, né? Não perdeu tanto, não. Eu diria que, eu não sei se os 7.000 filiados, se eles não conhecem o estatuto do partido. É uma parte bem menor que isso que conhece, mas nós temos lá mais de 7.000 filiados, em torno de 7.300, que são filiados no partido. Agora, tem aqueles militantes do partido mesmo, que são de linha de frente, que conhecem o estatuto, que discute as coisas no PT, quando não no partido, nas suas regiões, mas coisas do PT. Então, você tem filiado, mas militantes é um número, evidentemente, bem menor. Né? Certo. Você acredita que o PT apareceu mesmo com toda a força na eleição de 2000, quando disputou quase ali palmo a palmo com o Estevão? E aí, em 2012, teve aquela briga, como você falou, que já tem naquela divergência dentro do partido, que teve as prévias e tal. E você acredita nisso, que o 2000 foi um ano fundamental para o partido, e 2012, vou te provocar aqui, você acha que o partido perdeu para ele mesmo? Vamos lá, 2000. 2000 nós tínhamos um candidato a prefeito que já havia sido prefeito algumas vezes. Logo, havia aí um certo desgaste. Uhum. Você havia também um crescimento do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Havia também a candidatura da Marta,
na televisão que influenciava muito, muito fortemente aqui a nossa cidade. E um candidato que correspondia às expectativas da militância, que era o Marcelo naquela época. Mas era o Marcelo um bom candidato, era a Marta candidata na televisão, era o desgaste do Estevão. Você soma a tudo isso, nós chegamos a 40 mil votos. Mas em 96, com a Dana Ana, nós havíamos chegado a 14.600 votos. Então, 14.600 votos naquela época era uma votação significativa. Veja que o PT já vinha crescendo. Em 96, teve 14.600 votos. 4 anos depois, teve 40 mil votos e toda essa somatória de coisas positivas para a campanha. O Marcelo perdeu a eleição em 2000, veio para a eleição de deputado em 2002 e houve uma unidade tremenda. E nós conseguimos eu fui coordenador da campanha em 2002. Um dos 2 principais coordenadores da campanha, eu e o Germano. O Germano depois foi para um outro partido, para o PP. Mas na época nós coordenamos a campanha do Marcelo e o Marcelo teve 44% dos votos válidos. Por quê? Porque houve unidade do PT em torno da candidatura dele. Além do Lula candidato, além do crescimento do partido. Mas ter 44 mil votos, que representaria mais ou menos 66 mil votos hoje só em Suzano. Só na cidade de Suzano, proporcionalmente. É muita coisa, é muito difícil isso. Chegar a isso, não sei se a gente consegue, né, porque o Marcelo se elegeu novamente depois, mas unidade como essa nunca houve. A maior unidade que o PT teve, na minha opinião, foi justamente em 2002. E quando o PT está unido, o PT ganha. Se o PT separado, desunido, perde a eleição. Em 2012 estava desunido, então? Você acha que houve uma desunião? 2012, sabe, já passou, mas eu, se fosse o prefeito, eu teria entrado para dentro do partido e discutido com o partido. Qual que era o melhor nome, qual que era a minha opinião como prefeito, o que pensava o partido para buscar um consenso de candidatura. Não dá para ninguém querer impor a sua vontade no PT. Tem gente que consegue impor a vontade, mas a vontade dele meio que é também a vontade do partido. Por exemplo, o Lula consegue fazer isso. O Lula, é difícil uma coisa que ele fala que as pessoas não vêm atrás, mas é porque há um consenso, há uma convergência de ideias. Onde não há, tem que ir para a discussão, tem que ir para o debate, tem que procurar o consenso. E não dá para eu impor a minha vontade só, foi o que aconteceu lá. Culminando com o Marcelo entrando na campanha há 1 mês e 15 dias da eleição. E aí deu no que deu, né? Nós perdemos a eleição por 5 mil votos, mas saímos dali com 5 vereadores do PT, 6 na coligação. Saímos forte. Foi segundo. O problema do PT, foram 2. Em 2016, muito desgaste por conta do impeachment e o desgaste que se deu depois. Além disso, a saída do nosso ex-prefeito com vários militantes, no limite, que não deu muita condição de montar uma chapa mais combativa. Então, a nossa chapa teve muito pouco voto. Nós tivemos votação expressiva dos 3 vereadores, eu, que era vereador na época, a Quitéria e o Alonso, e os demais da nossa chapa tiveram bem pouco voto. Mas, mesmo assim, nós teríamos feito um vereador. Se a lei fosse hoje, se fosse a mesma lei de hoje, nós teríamos feito um vereador. Em relação ao Cândido, né, você acha que faltou um pouco de esforço para tentar mantê-lo no PT? E aí eu perguntaria também, depois que ele saiu, teve algum convite para ele voltar ou não? Seria uma liderança, claro, importante? Eu acho que teve convite para ele voltar, principalmente por parte de dirigentes estaduais. Ele conversou muito com o Marinho e com outros dirigentes. A saída dele, é importante que se diga isso, ela se deu a 2 dias do vencimento do prazo para a mudança de partido. 2 dias. Depois houve a janela. Foi criada a janela no último dia para a eleição. Não sei se você se lembra disso. Mas o Marcelo saiu do PT a 2 dias do vencimento do prazo para mudar de partido. Tá certo? Então, essa coisa de saiu porque tinha briga, nós vínhamos conversando. Eu fiquei no PT. Estou no PT. Eu vou continuar no PT. Acho que a vida não é feita só de flores. Tem hora que você tem que trilhar a sua estrada por espinho também. Então não tem problema nenhum. Tem que endurecer a carapaça e passar. É assim que funciona. A vida é assim. Não é só a vida partidária, é a vida no modo geral. Agora,
É assim, as pessoas precisam aguentar os trancos, né? Não estou dizendo que ele não tenha aguentado o tranco, não é isso que eu estou dizendo. Mas, na minha opinião, deveria ter ficado. Porque a saída dele do PT, ele já foi candidato a governador, não foi? A eleição passada. O seu irmão, uma pessoa que eu respeito muito, Márcio Cândido, foi candidato a deputado também e teve uma votação insignificante. Eu fui candidato a deputado federal e tive mais que o dobro desses votos. E ele veio com o nome Cândido. O nome Cândido é muito forte em Suzano, tanto pelo Marcelo quanto pelo Zé Cândido. Então, sabe, eu acho que não foi bom para eles terem saído do PT. Sinceramente, eu acho, acredito. E eu falo isso com toda a tranquilidade porque todas as eleições que o Marcelo disputou, eu fiz o máximo que eu pude para ajudar, desde lá de trás. Desde quando ele foi candidato a prefeito, depois a deputado, depois a prefeito novamente, depois a reeleição. Eu sempre contribuí o máximo que eu pude, como dirigente partidário, na maioria das vezes como dirigente, mas também como militante. Essa eleição agora de 2020 vai ser fundamental aí para tentar, segundo o que eu ouvi de alguns petistas, tentar reverter essa crise de credibilidade que tem os partidos hoje no Brasil, e o PT também por conta de 2016 para cá, né? Todas essas investigações que ocorreram. Como que aqui vai ser aqui em Suzano tentar convencer o eleitor a votar novamente no PT, como foi no passado? Tem alguma estratégia sendo elaborada, vai ser feita alguma coisa? Tem estratégia. Bom, mas eu acho que a melhor estratégia é fazer um bom plano de governo. E só faz um bom plano de governo voltado à população que mais precisa quem tem compromisso. Tá certo? O prefeito atual, ele está terminou já, né, uma série de obras como creches, unidades básicas de saúde, que veio do governo do PT, lá de trás, do segundo governo do Marcelo. Eu não sei como que ele vai ficar agora. Acho que a gente precisa debater também as questões nacionais. A gente não pode esquecer que tem vários deputados que tiveram muito voto aqui. E estão lá votando com o Bolsonaro, estão na base de sustentação do Bolsonaro. Isso precisa ser dito para a população. E nós vamos fazer isso. Eu quero saber, Edgar, qual é o prefeito que vai ter coragem de dizer para a população: eu vou acabar com a OS da saúde. Foco de corrupção, foco de emprego de apadrinhado. Eu quero ver qual é o prefeito que vai ter coragem de dizer que vai fazer pelo menos 10 cooperativas de reciclagem, pagando o catador quando ele cata, não só quando ele vende. Porque é muito simples o cara catar o lixo, que é lixo que ele está catando na prática, recicla, mas é lixo, e depois ele vai ter que juntar, vender, e ali ele vai ganhar o dinheiro dele, pouco. Por que você não paga ele quando ele cata se você paga uma concessionária? É uma novidade que nós queremos apresentar. Por que você não cria as condições de fazer com que cooperativas confeccionem os 27 mil uniformes que você fornece para a rede pública municipal de ensino? Nós vamos fazer isso. Nós não temos nenhum compromisso com nenhuma empresa que dá dinheiro em campanha. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos fazer as cooperativas de reciclagem e nós temos compromisso com a população mais carente. Nós queremos gerar emprego no município. Nós não vamos aceitar de jeito nenhum que esse monte de galpão que tem no município fique fechado sem que o prefeito tome ciência disso, cruza os braços e não vai discutir com a Fiesp, com o Ciesp, com o Codemate, com o governo estadual, com os agentes que geram desenvolvimento. Não, sabe, a arrecadação de Suzano, e eu estou estudando muito isso, ela vem caindo sistematicamente já há pelo menos uns 25 anos. Nós já tivemos uma arrecadação muito próxima de Mogi das Cruzes. A nossa arrecadação é menos que a metade do orçamento de Mogi. É lamentável uma coisa dessa. Você fala em relação ao ICMS? Eu estou falando em relação à arrecadação geral. Uhum. ICMS é o mais forte. Certo. Nós já tivemos o maior ICMS do Alto Tietê fora Guarulhos. Uhum. Hoje nosso ICMS está muito abaixo. Mas não é só ICMS. É a arrecadação de modo geral. Nós crescemos de 2002 para 2017 5 vezes. Mogi das Cruzes cresceu mais de 8. Itaquaquecetuba cresceu 7 vezes. Se você pegar para antes de 2002, provavelmente o nosso crescimento foi menor ainda. Eu costumo dizer, sendo honesto com a história, que o prefeito que cuidou do desenvolvimento de Suzano chamava-se Pedro Sincaco Miyahira. Eu tive o prazer de ter a amizade dele.
E acho que ele foi o melhor prefeito que Suzano já teve, muito na frente do segundo. E aí, sem entrar no mérito partidário. Sem dúvida nenhuma, o Marcelo foi o melhor prefeito para a periferia, não resta dúvida. Mas o Pedro Miaíra olhou o desenvolvimento da cidade, planejou a cidade, boa parte dos procedimentos administrativos da prefeitura é da época dele, o projeto da Marginal do Una é dele, o primeiro plano diretor foi ele que fez, ele trouxe 15 indústrias para Suzano. Quem mais usufruiu do recurso que ele possibilitou para a cidade foi o prefeito Estevão Gomes de Oliveira. E os outros todos, mas a arrecadação ela vem caindo sistematicamente. Nós vamos mudar essa curva ou vamos continuar vendo o município baixar a arrecadação e se tornar uma cidade pobre? Que é o que está acontecendo com Suzano. Então eu quero debater com a sociedade civil organizada essas questões. Com a associação comercial, com a Fiesp, com a Ciesp, como a gente já fez quando estava na Secretaria de Desenvolvimento. É um governo participativo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque ninguém Você governa só no partido. Você pretende né? voltar com o orçamento participativo? Não, é um projeto. Isso é bandeira do partido. Bandeira. Né? Isso é bandeira do partido, não resta dúvida. Aliás, nós vamos fazer um plano de governo participativo. Que aí abrangeria todos os bairros, né? Não sei se todos os bairros, mas seguramente todas as regiões. Porque nós temos em Suzano, não é bairro, né? São loteamentos, mas mais de 300, né? Não dá para, mas dá para fazer por região. Uma no Badra, uma no Europa, Gardenia Europa, uma no São José, uma no Parque Maria Helena, Maluf, Maria de Maggi, uma na Casa Branca, em região, Colorado, umas duas em Palmeiras. A nossa intenção é essa. Você não acha que na época do Cândido, quando ele foi prefeito e também depois conseguiu a reeleição, eram outras épocas, era outra época, o governo federal ele injetava muito mais recursos aqui em Suzano, também em outros municípios. A situação está muito mais difícil agora, caso o PT ganhe em alguma cidade aí aqui no estado, principalmente em relação ao governo federal, com esses cortes de recursos que têm sido feitos. Sim, sim. Não está fácil, não. Com esse governo maluco desse governo federal, é muito difícil. Com esse governo Dória também, parece que ele fica metade do dia olhando para o espelho, né? Então, eu não sei o que o Dória pensa também. Aliás, o Bolso Dória, né? A campanha foi Bolso Dória, agora ele está querendo fugir. Mas ele apoiou o Bolsonaro. Bom, eu acho que o prefeito municipal ele precisa discutir muito com a população, precisa ter uma boa equipe. Aliás, nessa eu quero mexer pessoalmente, que dialogue com o governo federal e com o governo estadual, buscando recursos com bons projetos, tá certo? Mas eu também acho fundamental que nós possamos ter um presidente que seja comprometido com a distribuição de renda para os municípios, como fez o governo Lula. Como fez o governo Lula. É fundamental isso. Por isso que a população, nos municípios, ela não pode se dissociar do nacional, não. De jeito nenhum. É fundamental que ela saiba que boa parte dos recursos do município está na União. Vem da União para o município, como acontece em Suzano, como aconteceu mais ainda em Mogi das Cruzes, independente de partido. Porque Mogi das Cruzes trouxe mais recursos do governo federal do que Suzano. E não tinha governo do PT lá. Então, o governo Lula e a presidente Dilma era um governo republicano, que distribuía recursos de acordo com os projetos. Eu tinha assim, um certo temor de falar em usar parte dos recursos, dos recursos que a gente tem, dos 380 bilhões de reservas internacionais. Mas eu tenho um economista que eu admiro muito, chamado Ladislau Dombor, que defende isso claramente, então eu fiquei mais tranquilo para fazer a defesa. Eu não sou economista, mas ele é um economista de renomado e ele defende isso. E é fácil de responder, de entender, aliás. Quando o Lula assumiu, tinha em torno de 60 bilhões de dólares de reservas internacionais. Hoje tem 380 bilhões. Ora, se tinha 60, tem 380 hoje, o que te impede de usar 80 bilhões de dólares para poder dinamizar a economia? Ué, se tinha 80, tem 380. Agora, usa 80 e deixa 300 lá de reserva. 80 bilhões de dólares significa 320 bilhões de reais. Significa mais ou menos 10 fundos de garantia que o Temer colocou na economia o ano passado, começo do ano passado, que deu uma melhorada na economia naquele período. Imagina você colocar aquilo 10 vezes e botar o dinheiro para circular, botar o dinheiro onde gera desenvolvimento, para que o dinheiro não fique no rentismo, como está hoje. Ou seja, tem recurso do BNDES, quem
for fazer desenvolvimento. Botar recursos na mão do empresariado que vai aplicar, que vai botar no rentismo, não dá, não serve. Então essas coisas têm que acontecer e acho que não é só em Brasília, é com pressão também dos prefeitos através das suas associações. Vanderlei, a sua expectativa, agora é um assunto mais nacional, sua expectativa em relação ao Lula. Você acha que ele vai ser solto diante dessa discussão que está sendo feita, retomada amanhã, da prisão em segunda instância? Qual que é a sua visão em relação a esse assunto? O Lula tem dito que ele não está muito interessado nesse julgamento de segunda instância, não, que ele quer a inocência dele através do habeas corpus, que está lá para o Supremo julgar também. Uhum. Mas eu acho que está ficando muito difícil manter o Lula preso. E acho que esse negócio de segunda instância, ela não diz respeito só ao Lula, diz respeito a muita injustiça que é feita. E as pessoas mentem muito na política. Falam que seriam 150 mil presos. Não são 150 mil, são em torno de 4.500 presos que estão nessa condição. Agora, no caso do Lula, eu acho que está muito difícil segurar o Lula preso. Está mais do que provado pela Vaza Jato que o Lula não tem nada a ver com aquele prédio de Guarujá, com o tal triplex. E está muito claro também que ele não tem nada a ver com o sítio de Atibaia. Então, outra coisa, os funcionários da Petrobras eram todos de carreira. Todos eles que foram envolvidos eram funcionários de carreira que estavam lá há muito tempo. Por que foram pegos agora no Lula? Por que o Lula é culpado desse desvio de recursos da Petrobras feita por esses funcionários de carreira? Será que eles já não faziam há muito tempo? Porque o desvio da Petrobras, para quem não sabe, nos contratos é de 0% a 3%. Se você chega num comércio, o cara te oferece um produto qualquer por R$100 e você fala para ele, eu estou querendo levar, mas se você baixar isso aí para R$95, dá um desconto aí. Se ele der 5% de desconto, vai cair para 95%. Você não percebe, você não vai perceber pelo valor em si. O escândalo da Petrobras, em 10 anos, gerou em torno de 6 bilhões de prejuízo para o país. 6 bilhões, que é muito dinheiro. Mas aquela greve, com todos os seus desfechos, gerou em torno de 42 bilhões de dívida, de prejuízo, melhor dizendo. Então, sabe, é muito relativo isso. Então, pegar uma pessoa que transformou o país e fazer dela um prisioneiro para tirar ela de uma disputa é muito grave. Sinceramente, eu acho que quem precisaria ir para a cadeia é o Dallagnol, primeiramente, e o Moro precisa ser bem estudado para ver se não vai junto. Surgiu a semana passada uma conversa no bastidor político aí em relação a um convite que o PT teria feito para o Lisandro, vereador da Câmara, que está no PSD. Existiu mesmo esse convite? Seria um bom nome para o partido? Olha, primeiro, eu tenho amizade do Lisandro, acho ele uma pessoa comprometida, talvez o único vereador que faça uma certa oposição, hoje na Câmara Municipal, mas conversando com o Lisandro, ele me disse que pretende ser candidato a vereador pelo partido dele. Eu até aconselhei o Lisandro, tendo um pouco de experiência de partido, de política em Suzano. Eu questionei o Lisandro se ele cuidava um pouco das questões partidárias. Uhum. E aparentemente ele não cuida. Então, conhecendo um pouco da política de Suzano, eu o aconselhei a cuidar um pouco disso, porque na última hora, no limite, podem chegar lá e tirar os outros 2 vereadores do partido dele para um outro partido, no limite da janela. Ele ficaria em dificuldade para se reeleger. Então, eu sugeri a ele que cuide um pouco dessas questões partidárias. Mas acho que o Lisandro deve ser candidato a vereador pelo partido dele, pelo partido que ele faz parte hoje. Não sei se alguém o convidou para o PT. Não sei. Eu desconheço, acho que não procede. Certo. Agora, convite partidário, com certeza não houve. Não formalmente PT, não teve. Não. Mas seriam, caso houvesse... Não, por ele ser um agente público, se ele se manifestasse com vontade de ir para o PT, nós faríamos uma discussão lá dentro, né? Então, teria prós, teria contra, mas tem que passar por discussão no partido quando a pessoa é um agente público, né? Como é o caso dele. Certo. Além de ter que ir para estadual. Sim. Porque ele é um agente público, ele tem mandato, então vem de um partido que
não tem vínculo com o PT, é distante do PT, então teria que fazer uma discussão no município e na direção estadual. Certo. Na campanha do ano que vem, o PT pretende trazer algumas figuras, algumas personalidades políticas do partido, da esfera nacional, esfera estadual também? Eu espero que o Lula venha aqui no comício para declarar apoio à minha candidatura, caso eu seja candidato de verdade. Seria muito bom ter o Lula, né? Lógico, se o Lula estiver fora da cadeia, eu espero que esteja, eu acho que vai estar, seguramente nós vamos trazer o Lula aqui em Suzano para apoiar a nossa candidatura. Candidatura do PT. O PT está engajado nessa campanha Lula Livre, né? Muito. O que tem sido feito nesse? Tem companheiros aqui. A gente tem participado de todos os atos, já fizemos ato em Suzano, já fomos muitas vezes para São Paulo, tem companheiros aqui que já foram até Curitiba, né? Porque você tem lá em torno de 100 pessoas que ficam lá constantemente, dia após dia, né? Lá no acampamento Lula Livre, lá em Curitiba. Então, nós estamos engajados na luta para tirar o Lula da cadeia, porque o Lula é a nossa figura principal, nosso militante mais importante, independente de vir a ser candidato ou não. O Lula, ele tem uma clareza, o Lula é a pessoa mais jovem de cabeça dentro do PT. Ele tem uma clareza das coisas que é impressionante para quem conhece o Lula. Para quem não conhece, aliás, quem conhece sabe disso. Vanderlei, encerramos a nossa entrevista, queria te agradecer a sua participação aqui no programa e espero que volte aí depois. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar aqui o nosso programa. Eu queria agradecer muito, Edgar, o espaço. Acho fundamental que nós tenhamos espaços assim. Queria sugerir que você, com o pessoal do jornal, que você promova debates entre os candidatos. Com certeza no período. E dizer para os moradores de Suzano, para o munícipe de modo geral, que o PT vai lançar candidato a prefeito e vai vir com uma boa chapa. E nós vamos fazer um bom plano de governo para fazer debate das questões de Suzano. Nós queremos muito que a cidade volte a crescer e que os moradores de Suzano deixem de morar em Mogi das Cruzes. Nada contra Mogi das Cruzes, mas nós temos muitos suzanenses que foram embora de Mogi das Cruzes por conta das condições de vida aqui. Todos nós temos amigos que saíram daqui e foram para Mogi das Cruzes. Então eu quero resgatar parte das coisas do governo do PT e parte das coisas do governo Pedro Miaíra para a gente mudar o rumo da cidade. Tanto com relação a políticas sociais, como também com relação à política de arrecadação para o município. Muito obrigado. Tá certo, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Tem bastante perguntas aqui, que não deu para a gente fazer por causa do horário, mas aí eu passo para o Alexandre, que é o assessor, depois ele passa para você, Derli. Obrigado. Ok. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Obrigado.